Meu mundo desabou no instante em que vi tudo o que eu era ser empacotado como se fosse lixo. Ninguém espera voltar de viagem e se dar conta de que perdeu seu lugar sem dizer uma palavra. Mas, naquela tarde, foi exatamente isso que aconteceu comigo. E foi naquela sala, diante do caos que restou da minha história, que o silêncio se tornou minha única companhia. Eu sempre achei que conhecia os limites da vida, sabe? Que, aos 63 anos, depois de criar filhos, sustentar casa, enterrar marido e dar conta dos perrengues da vida, já não tinha muita surpresa me esperando na esquina. Mas foi me enganando que eu vivi a maior parte do tempo. E eu não tô contando isso buscando consolo. Estou contando porque sei que tem muita gente igual a mim por aí, acostumada demais com a rotina para perceber o quanto confia no chão que pisa, até levar um tombo daqueles. Era para ser um dia comum. Acordei cedo na casa da minha irmã Fátima, no interior, mais quieta que de costume, porque já sentia falta do meu canto, do cheiro do café que eu mesma preparo, do silêncio na varanda. Foram 8 dias por lá, ajudando com umas consultas médicas dela e matando saudade de uma família que me entende pelo olhar. Fátima insistiu muito para eu ficar mais. Argumentou que eu precisava de descanso, mas insisti que já era hora de voltar. O ônibus era de manhã. Cheguei no terminal por volta do meio-dia carregando minha mala, uma sacola de pão caseiro e, confesso, uma vontade de chegar logo em casa, tomar meu banho e me jogar na minha poltrona velha. Ainda lembro dos passarinhos cantando alto na rua, do calor pegando forte e do portão estranho, meio encostado, não trancado como sempre deixo. Meu coração ficou apertado na hora, mas tentei me convencer de que era só distração do pessoal. Respirei fundo, ajeitei a bolsa no ombro e empurrei o portão devagar. Nunca gostei de fazer barulho, nem nessa hora. Entrei e tudo que conhecia virou fumaça. Minhas roupas estavam sobre o sofá, meu armário desmontado num canto da sala, as fotos em caixas de sapato abertas com tudo misturado. Meus livros jogados, minha televisão sem lugar, até as panelas enfileiradas no chão como se esperassem algum destino. Parei na porta sem coragem de entrar de vez. O cheiro de poeira e desamparo misturou com o calor daquele dia. A primeira coisa que pensei foi que tinham roubado a casa, que algum desaforo desses tempos tinha escolhido logo a minha vida para bagunçar. Mas bastou dar mais 2 passos para a dúvida acabar. Em cima da mesa, a mesma em que servia almoço de domingo para tanta gente, onde já chorei escondido e ri das bobeiras das crianças, tinha uma folha de caderno dobrada. Meu nome escrito na frente. Meu mundo congelou ali. Desdobrei o papel com a mão tremendo, já sentindo uma lágrima queimada nascendo nos olhos, antes mesmo de ler qualquer coisa. As palavras estavam escritas apressado, mas eu reconheci a letra na hora. Desculpa, mãe. Não tem espaço para você aqui. Só isso. Sem explicação, sem assinado, sem nenhuma firula. O silêncio da casa, com o ventilador fazendo um barulho triste no teto, foi mais alto do que qualquer grito. Acho que fiquei parada uns bons minutos olhando para aquelas palavras, absorvendo o que havia acontecido. Eu não chorei. Não que não sentisse vontade, mas era como se o corpo todo tivesse ficado anestesiado. Tantas vezes pensei em como seria um futuro mais difícil, mas não assim. Não expulsa do meu próprio lar, não traída pelo sangue do meu sangue. Foi ali, de pé na sala perdida, que comecei a entender o tamanho da solidão que pode caber dentro da gente. Olhei para cada objeto empilhado e parecia que não era só minha casa que estava desmontada. Era a minha história também. Cada peça da minha vida jogada de qualquer jeito, como se pouco importasse o valor que tinha para mim. Uma camisetinha bordada pela minha mãe. Um retrato envelhecido do meu casamento. Lembranças de mais de 6 décadas que nunca fizeram mal a ninguém. Nessa primeira parte, tudo o que ampara uma pessoa vai sendo diluído. O lar, o nome respeitado, a rotina. Dava vontade de correr, gritar,
perguntar por quê. Mas o silêncio me venceu. Sentei na beirada da poltrona, olhei em volta e sentei o cansaço. Meus olhos secaram, o corpo pesou. Peguei meu telefone e escrevi para Fátima. Cheguei. Tá tudo bem. Eu não queria preocupar minha irmã. Naquele momento, nem eu mesma entendia direito o tamanho do problema. Dei risada sozinha, meio amarga, ao lembrar como sempre fui mulher de resolver tudo no peito. Criei filho sozinha, enfrentei desemprego, paguei dívida, aturei sogra. Mas nunca imaginei precisar de coragem para voltar para dentro da minha própria casa. O relógio marcava 3 horas da tarde. A casa inteira silenciosa. O rádio que eu esquecia ligado já desligado há dias. As vozes conhecidas sumidas feito vento. O que fazer? Também não sabia. Só sabia que era real e que dali pra frente nada mais seria igual. Alguém que um dia chamei de filho ou filha escreveu aquela carta e desmontou minha existência como se fosse um móvel velho. A vida, de repente, virou um monte de tralha empilhada na sala. E eu, sentada no meio daquilo tudo, sem lágrimas e sem perguntas. Na geladeira, um bilhete colado com imã. Levei as crianças para casa da avó da Camila. Nem sinal de vida pela casa. Telefone calado, som do bairro lá fora seguindo igual aos outros dias. Cachorro latindo no fundo. Menino jogando bola no quintal de cima. O caminhão do gás buzinando lá longe. Mas dentro de casa, só silêncio. Era como se eu já tivesse ido embora há muito tempo. Só não sabia. Levantei devagar, abri a janela para sentir o cheiro do dia. Do lado de fora, a vida seguia naturalmente. Vizinhos passando, carro do pão dobrando a esquina. O mundo indiferente ao que se passava ali no meu pequeno universo destruído. Mexi nas coisas, comecei a separar o que era mais importante, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O álbum de fotografia da infância do meu filho. As cartas do tempo de namoro com o João Carlos. Os bordados da minha mãe. Tudo que cabia na mala fui separando. O resto, deixei onde estava. Porque o que ficou não era mais meu. Era só peso. Tudo que resta é o silêncio. Eu já não tinha forças para procurar culpado, para fazer cena, para questionar ninguém. Só queria sumir dali, desaparecer. Mas, de alguma forma, sabia que aquilo, por mais injusto e dolorido que fosse, era também um sinal. A vida queria me empurrar para frente e, pela primeira vez, eu estava disposta a ouvir o recado, mesmo sob tanta dor. Não tomei decisão nenhuma naquela hora. Só sentei, respirei fundo e deixei o tempo passar. Porque, às vezes, o silêncio é tudo o que a gente precisa para começar a se encontrar de novo. Nunca pensei que um pedaço simples de papel pudesse carregar tanta crueldade e, ao mesmo tempo, tanto significado. Assim que li aquelas poucas palavras, entendi que minha vida tinha mudado de rumo sem aviso. Meus olhos ficaram perdidos na sala, mas minha cabeça estava longe, remexendo lembranças antigas e tentando entender como tudo tinha chegado até ali. Não teve barulho, não teve briga, nem porta batendo. Foi só o silêncio, tomando conta de tudo. Depois que sentei, paralisada por uns instantes com a carta ainda nas mãos, veio aquele peso no peito que dói sem ferida. Respirei fundo, olhei para as caixas, para as roupas penduradas na cadeira, para meus sapatos amontoados e para as imagens soltas que me trouxeram até ali. Cada objeto espalhado era uma pontada na memória. O que mais doía era saber quem tinha tomado a decisão. A pessoa que carreguei 9 meses na barriga, para quem fiz sopa quando ficou doente, de quem segurei a mão nos primeiros passos. Tive vontade de perguntar por quê, mas não havia ninguém ali para responder. Só a casa vazia, só minhas coisas jogadas pelo caminho. Com a carta aberta no colo, reparei em como a letra tremida tentava dar conta de um recado impossível de ficar leve. Não tinha assinatura, mas eu sabia de quem era aquele pedido de desculpas preguiçoso. Era pura tentativa de justificar o injustificável, escrevendo numa folha de caderno como se eu fosse qualquer pessoa,
não a mãe dele. Fiquei em silêncio porque era só o que me restava. Era melhor do que gritar ou chorar. Aprendi cedo que a pior resposta para quem faz a gente sofrer é manter a cabeça erguida, olhar firme, não dar o gosto de ver o choro. Comecei a vasculhar as caixas para ver se algo tinha quebrado ou sumido. Mas não era nem sobre isso naquele momento. Era sobre a mensagem que aquela desordem queria passar. Seu tempo aqui acabou. Era praticamente impossível não lembrar de cada canto da casa e das histórias boas que vivia ali, dos aniversários, das festas de final de ano, de cada risada terça à noite vendo novela. Era um filme que passava sem parar, torturando, mas mostrando também o quanto eu fui feliz ali. E por mais estranho que seja, naquela dor toda, tive um momento de orgulho. Eu criei um lar, e ninguém pode apagar isso, por mais que tentem. Levantei, varri o olhar ao redor. Vi que meus documentos estavam todos ali. Um envelope amassado com RG, CPF, contrato antigo do imóvel. Meus remédios, o porta-retratos com foto de minha mãe, uma caixa com as cartas do João Carlos, que nunca tive coragem de me desfazer. Pensei comigo mesma. Tem coisas que o tempo e o desaforo não conseguem arrancar da gente. Fui colocando essas memórias dentro da mala, minha história dobrada junto das roupas, como quem junta os pedaços de si mesma antes de sair andando. De repente, notei uma segunda folha presa com fita na geladeira. Mãe, não se preocupe. As crianças estão bem. Se cuida, Camila. Sabia que não era preocupação coisa nenhuma. Era só para mostrar que a vida deles seguiria normal. Aquilo fez meu sangue gelar. Perceber que o espaço para mim era menor até que o do cachorro do quintal. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa foi mudando dentro de mim. No fundo, existia aquela faísca nascendo. Um desejo de fazer diferente, de não me render ao papel de vítima, de nem perguntar ou me explicar. Só seguir. Enquanto olhava minhas coisas, lembrei dos conselhos da vovó. Gente que quer humilhar precisa ver você indo embora em silêncio. Sim, ela sempre dizia: o barulho só alimenta quem joga pedra. Na hora decidi que era aquilo que eu faria. Nada de discussão, nada de pedido de explicação. Pegaria o que era meu e sumiria da vida deles sem fazer cena. Peguei um saco de lixo preto, aquela mala velha que só carregava quando viajava. Separei com carinho meus pertences, tentando não quebrar nada, porque respeito quem eu sou e de onde vim. Nenhuma peça jogada, nada de qualquer jeito. Cada objeto voltando para mim era uma vitória perante a dor. Olhei para o sofá da sala, aquele mesmo onde tirei sonecas ouvindo novela, e pensei: isso não me pertence mais. Fechei a mala, ajeitei a alça, dei uma última volta na casa e cheguei na estante, onde ficavam meus documentos. Tudo ali certinho, amarrado com um elástico. Guardei no fundo da bolsa, junto da carteira de identidade e do recibo da compra da casa. Aquela sala, agora cheia de caixas e silêncio, pareceu aumentar de tamanho. O relógio fazia tic-tac alto. Lembrei das vozes das crianças correndo, das panelas fazendo barulho e do cheiro do bolo de laranja nas tardes de domingo. Mas aquele tempo, percebi, não voltava mais. O futuro me esperava lá fora, e não fazia sentido segurar o que estava tentando me expulsar. Antes de sair, por instinto, fui até o banheiro, lavei o rosto e encarei o espelho. O rosto cansado, o olho vermelho, mas por trás deles, vi alguém que estava longe de ser fraca. Dei um sorriso de canto de boca, como quem desafia o mundo a duvidar. Aquela seria a última vez que me veriam ali, assim, calada, forte e de cabeça erguida. No corredor, olhei de novo a carta. Dobrei com cuidado e coloquei junto das minhas coisas, como relíquia de um tempo terminado. Vai servir de lembrete para nunca mais aceitar menos do que mereço. Pensei em voz baixa. Apaguei a luz, saí devagar.
Levei comigo só o necessário. Deixei para trás o cheiro de café, os móveis antigos, as lembranças gravadas nas paredes. No portão, o último olhar. Não era sobre desistência. Era sobre começar de novo. Meus passos eram lentos, mas firmes. O sol já caía. As sombras tomavam conta da calçada. Não fazia ideia de para onde iria, nem o que faria depois. Mas uma coisa eu sabia. Minha dignidade, ninguém levava. Assim, fechei a porta. Coloquei meus documentos em cima da mesa, com um bilhete engavetado junto. Agora está tudo regularizado, cada um no seu lugar. E saí, em silêncio, porque às vezes a melhor resposta é sumir, pelo menos por um tempo, e deixar a saudade fazer o seu trabalho. A rua estava calma e pela primeira vez em muitos anos, senti o peso da liberdade misturado com o medo do desconhecido. Dentro de mim, uma revolta mansa e uma esperança tímida. Se a vida quis me tirar dali, então que desse conta das consequências. Respirei fundo, ajeitei a alça da mala e segui. Cada passo distante daquela casa era uma despedida e um recomeço ao mesmo tempo. Quem olhar por fora pode pensar que perdi tudo. Mas dentro de mim, comecei a perceber que talvez, só talvez, eu estivesse ganhando a chance de construir algo novo. Mesmo que, naquele momento, tudo que existisse fosse só dor e silêncio. A vida tem umas pausas estranhas. É como se, de repente, o tempo parasse e só sobrasse você e os pensamentos rodando numa sala vazia. Todos os barulhos do mundo somem. Até o bate-bate da vizinha no portão ou o motor velho do caminhão do gás parecem ficar longe. Depois que juntei meus pertences e vi meus papéis ali, intactos, percebi o mais absurdo de tudo. Eu estava, sim, muito magoada, mas uma parte de mim já sentia um alívio esquisito. Era como se algo muito antigo tivesse se rompido naquele instante. Um fio invisível que me amarrava a uma rotina feita só para agradar os outros. Sentei de novo, dessa vez firme, mal sentindo o peso da mala perto dos pés. Só eu e o silêncio da sala, com o cheiro abafado de coisa fechada. Era um silêncio pesado, mas também justo. Eu não ia mais perguntar nada para ninguém. Não ia buscar motivo em quem não se importou em me avisar. O telefone tocou em algum lugar distante do corredor, mas deixei tocar até calar sozinho. Ali, comecei a tomar uma decisão que ainda nem tinha nome. Ou eu descobriria força nesse vazio, ou me perderia mais ainda. Minha cabeça foi longe, recordando todas as vezes que fiquei em silêncio por educação. Em reunião de família, quando alguém me cortava, nos favores pedidos de última hora, nos gritos abafados que suportei para não estragar o clima. Vi que o silêncio sempre foi minha arma contra a dor, porque, na dureza do mundo, aprendi que gente simples, às vezes, só consegue sobreviver calada. Era um silêncio pesado, mas também protetor. Me impedia de explodir, de cometer injustiças, de falar o que não queria. E agora, naquele momento, ele ia me fazer pensar com clareza. Peguei a carta de novo. Reli cada palavra. Desculpa, mãe, não tem espaço para você aqui. Decidi então. Não vou responder. Não vou correr atrás, nem ouvir justificativa de ninguém. Quem faz um bilhete desses não espera resposta. E talvez nem suporte o peso que uma resposta sincera teria. Eu mesma já tinha pedido desculpa muitas vezes nessa vida, por erros que nem eram meus. Dessa vez, seria diferente. Fui lentamente até o quintal, sentindo o barulho do portão dos fundos batendo com o vento. Olhei para o jardim, tantas vezes pisado por chinelos de neto, por risadas de criança, por festas de aniversário e reza de Natal. Tudo agora parecia muito longe, mas também havia uma doçura em saber que vivi tudo aquilo. O silêncio da falta servia também para lembrar. Dali para frente não ia mais viver esperando ser incluída, nem aceitando o canto de mesa só para não incomodar. Voltei para dentro, uma última volta na casa, como se fosse visita.
Passei pela cozinha. Vi o rótulo do açúcar aberto. O pano de prato pendurado. Era estranho que a vida seguisse ali, mas sem mim. O barulho da rua foi voltando aos poucos. Ouviu-se o apito do vendedor de sorvete. Um grito lá longe de criança. Mas em mim, aos poucos, ia crescendo um silêncio bom, de quem percebe que não precisa mais agradar ninguém. Senti a mala no peso da mão, quase uma extensão dos meus dedos. Peguei meus documentos, conferi nome por nome, linha por linha, olhando bem para os papéis como quem olha para si mesma pela primeira vez em muito tempo. E ali, naquela sala marcada por tudo o que vivi, fiz minha promessa particular. Nunca mais vou pedir licença para existir. Nunca mais vou abaixar a cabeça por medo de magoar quem não pensa 2 vezes antes de magoar a gente. No espelho do corredor, vi o rosto meio cansado, cabelo despenteado, mas uma luz diferente atrás dos olhos. Era a força do silêncio, que fala mais do que qualquer grito. Era como se aquilo tudo, a dor, a humilhação, o abandono, tivesse destampado um fogo lá dentro. Uma coragem antiga, mas esquecida, de quem já passou por muita coisa, para agora ficar suplicando migalha de consideração. Naquela noite decidi que ia mudar. Não queria mais depender de ninguém, nem esperar telefonema pedindo desculpa, nem visita de última hora para consertar o que foi quebrado. O silêncio viria comigo, mas agora como escudo, não como castigo. Eu não ia mais me explicar para quem não queria me compreender. Antes de sair, escrevi um bilhete simples, deixado embaixo da pilha de documentos. Nele só 2 frases. Tá tudo certo, cada um com o que lhe cabe. Não assinei, não desejei má sorte, não fiz drama. Era minha forma de dizer. Terminou a obrigação. Agora começa a minha vida de verdade. Tranquei a porta devagar, sentindo cada barulho do trinco. Respirei fundo, sentindo que aquele silêncio era, pela primeira vez, minha escolha, não minha condenação. E deixei a casa para trás, minha mala de um lado, minha dignidade de volta do outro. Não sabia muito bem para onde ia, só sabia que não era mais para trás. Agora, do lado de fora, olhando para casa pela última vez, escutei em mim aquele silêncio profundo, mas calmo. Era o barulho de uma mulher descobrindo, enfim, que pode ser forte, até sem dizer palavra. Voltei carregando uma mala pequena, uma sacola com as lembranças que decidi salvar e, principalmente, o peso de uma decisão. Seria ali, naquele apartamento simples, que eu ia me reconstruir. A rua do prédio era barulhenta no fim da tarde, buzina misturada com gargalhada de menino na calçada. Mas ali dentro, assim que passei a chave e fechei a porta, veio um silêncio diferente. Dessa vez não era o silêncio pesado de antes, e sim um silêncio de recomeço, mais leve, um respiro depois de tanta coisa engasgada. Meu apartamento nunca foi segredo por vergonha. Na verdade, quando comprei, nem eu tinha certeza se estava fazendo certo. Só sabia que queria um lugar para mim, sem depender de favor de filho, de irmão, nem de ninguém. Não era grande. Quarto, sala acoplada com cozinha, banheiro e uma varanda minúscula, dessas que mal cabe uma cadeira. Mas tinha vista para a cidade, uma janela para os sonhos. Lembro do corretor rindo, dizendo: "É pequeno, mas é seu, dona Rita." Nunca pensei que um dia esse canto seria minha tábua de salvação. Abri a mala devagar, uma peça de roupa de cada vez, dobrando, sentindo o cheiro de casa misturado ao perfume da Fátima. Fui separando as coisas no armário, ajeitando minhas lembranças de modo carinhoso. Um retrato do João Carlos, uma toalhinha de crochê da mãe, o terço que ganhei de presente no aniversário de 40 anos. Não guardava só objetos. Eram pedaços de uma história que eu queria que continuasse. A dona Márcia, minha vizinha, sentiu minha chegada e apareceu com café fresco e bolo simples, daqueles com cheiro de infância. Moramos na mesma rua há uns 15 anos
E ela sempre foi dessas mulheres que percebem tudo só de ouvir a voz ou ver o jeito do andar. Podia ter perguntado tudo logo de cara, feito aquela pergunta atravessada. O que aconteceu, Rita? Mas não. Só largou a vasilha na mesa, abriu um sorriso e disse: "Para dias difíceis, café com açúcar resolve." Fiquei grata porque, às vezes, o melhor jeito de ajudar é só ficar junto sem querer resolver nada. Enquanto o café esquentava, vi aquele espaço antigo tomar forma de casa, pela primeira vez. Coloquei uma pequena samambaia na janela, arrumei a mesa com a melhor toalha que tinha e sentei olhando-te o movimento das luzes, acendendo lá fora. A cidade parecia ignorar meu sofrimento, mas também parecia me dizer: aqui fora, a vida segue. Você também pode seguir. A primeira noite ali foi estranha. Costumava ouvir passos, vozes da casa grande, risadas das crianças, e de repente só o tic-tac do relógio e o som do vento batendo na vidraça. Mas, curiosamente, aquilo me acalmou. Não tinha ninguém esperando que eu acordasse cedo para arrumar café. Ninguém dizendo que meu jeito de fazer as coisas estava errado. Pela primeira vez em anos, pude decidir o horário de dormir, sem medo de incomodar qualquer um. Por mais difícil que fosse, naquela solidão, aos poucos foi brotando uma liberdade nova, uma vontade de experimentar o que nunca pude. Comecei com coisas simples. Li o jornal de manhã inteira. Fiz crochê sem pressa. Até sentei à varanda enquanto o sol caía, para observar quem passava na rua. Dona Márcia voltou no dia seguinte, trazendo pão fresco e me contando causos engraçados do bairro. Nossa conversa foi leve, sem perguntas duras, só risada e conselho de mulher que já apanhou da vida e achou força em meio ao naufrágio. Depois, uns dias, liguei para Fátima só para dizer que estava bem. Ela chorou de emoção e alívio e jurava que ia dar um pulo para me visitar. Contei apenas o básico. Não quis espalhar tristeza. Preferi falar das pequenas vitórias. Arrumei a cozinha do meu jeito, dispensei os móveis que não cabiam, pendurei na parede os quadros que sempre quis e nunca achei lugar. Nos dias seguintes, me desafiei a viver como queria. Acordei mais tarde que de costume, tomei café sozinha olhando o céu e apreciando aquele silêncio que agora era meu aliado. Peguei meus livros antigos, recomecei leituras esquecidas, anotei pensamentos numa cadernetinha. Era como conversar comigo mesma depois de tanto tempo cuidando dos outros. Experimentei cozinhar receitas que nunca tinha tido tempo. Fui ao mercado escolher minhas próprias coisas, comprei flores, sorri para o porteiro e troquei ideia na padaria da esquina. Descobri que, mesmo perto do medo, a vida pode florescer em espaços pequenos. Teve noite em que chorei baixinho depois do banho, sentindo falta do calor das crianças, do cheiro do feijão, até das brigas pequenas. Mas debaixo do edredom, descobri, aos poucos, que o aperto ia dando lugar ao alívio. Uma paz curiosa. Saber que ninguém ia me ofender, que não precisava ouvir indireta nem se sentir um peso. Aos poucos, vieram também as lembranças boas. Risadas na porta do apartamento com Dona Márcia, receitas trocadas, novelas sem interrupção e aquela sensação estranha de que, mesmo doendo, eu estava sobrevivendo. E mais, estava reconstruindo meus sonhos, cuidando de mim sem peso, sem precisar provar nada para ninguém. Algumas noites pareciam longas. Senti medo do futuro e do que poderia acontecer. Mas ao olhar para o apartamento organizado com minhas próprias mãos, bateu orgulho. Eu havia criado uma nova casa, um abrigo, uma nova chance de ser feliz do jeitinho que consigo, no meu tempo, com minhas regras. O silêncio, que um dia foi tormento, virou semente de paz. Ali, naquele quarto com janela pequena, prometi nunca mais deixar meu valor nas mãos dos outros. Aos poucos, fui reconhecendo meu reflexo no espelho. Uma mulher forte, capaz de recomeçar, mesmo depois de perder tudo.
E naquele instante, vi que recomeçar não é para qualquer um. É para quem tem coragem de abraçar o silêncio e transformá-lo em esperança. Por mais que estivesse tentando abraçar a novidade, a verdade é que minhas lembranças da casa que deixei para trás não me largavam. Não doíam só no corpo, como se fosse uma despedida física, mas na alma mesmo. E foi justamente essa bagagem que me levou a lembrar de tudo, desde o início. De tudo que construiu aquela história antes daquele bilhete. A vida com meu filho Ricardo sempre foi feita de mão dupla. Desde pequeno, ele foi meu mundo, meu pedaço de céu. E eu dediquei cada instante para que ele pudesse ter uma vida melhor do que a minha. Vi cada etapa dele com orgulho. Da primeira palavra falando comigo sempre de mão dada, até a formatura tão sonhada que fiz questão de não perder por nada. Era mãe solo, mas cheia de esperança e fé. Mexia os pauzinhos para garantir o mínimo. Montava cada pedacinho do quebra-cabeça que era nossa vida com amor, mesmo quando a dor batia forte. Antônio, meu marido, partiu cedo, com a gente ainda se ajeitando na rotina. E aí fui eu em dobro. Mãe e pai, consolo e força. Ricardo sentiu isso. Acredito que por isso sempre teve um lugar especial no coração dele para mim. Nos primeiros anos, se eu pegava no trabalho para pagar as contas, não era só para nós. Era para construir um legado para ele. Lembro bem das noites em que eu terminava cansada, mas tinha que acordar cedo para dar aula particular e preencher o que faltava do salário. Fiquei anos assim, mas nunca reclamei em voz alta para não assustar. Era aquela força silenciosa que a gente arruma para segurar a casa quando os tijolos parecem cair. Quando o Ricardo entrou na faculdade de administração, senti um alívio e um orgulho que nem cabe em palavras. Ele surrou noites em claro, fez estágio e estudou com afinco. Para mim, ver ele crescer foi como receber presente depois de tantos sacrifícios. Sempre quis ser mais que mãe para ele. Uma companheira, um exemplo, alguém que ouviria quando ele tivesse medo. Foi nessa época que a Camila apareceu. Uma moça bonita, simpática, de família estruturada. Ricardo se apaixonou e eu tentei apoiar, mesmo com aquele medo que vem de perder espaço, de ser substituída no coração dele. No começo, Camila foi gentil, parecia querer me incluir. Até ajudava com umas tarefas na casa e dizia que eu era uma mulher forte. Eu tentei aceitar, queria que ele fosse feliz. Porque, mesmo depois de tudo, meu maior desejo era que meu filho tivesse amor e paz. O casamento deles parecia um sonho. Fiquei emocionada na cerimônia. Economizei para ajudar. Vendi o que pude para contribuir. Peguei um empréstimo consignado. Queria que aquela festa fosse perfeita, porque, no fundo, sentia que ali celebrava mais que um casamento. Celebrava a família que tanto lutei para formar. Mas, passado o brilho das flores e das fotos sorridentes, as coisas começaram a mudar. Camila foi mudando, pequena coisa por pequena coisa, criticando meu jeito de cozinhar, falando que eu usava muito sal, que eu era um pouco desorganizada. Ela dizia que a mãe dela fazia as coisas certas, que eu tinha que me adaptar, que o jeito dela era melhor. Eu tentava mudar para evitar confusão. Calava ao invés de questionar. Ricardo parecia meio perdido, não sabia como lidar com a tensão. Foram pequenas fissuras que se transformaram em um muro invisível entre eu e eles. Quando Camila ficou grávida, minha esperança renasceu por um momento. Mas a nova fase não trouxe a união que eu esperava. Lucas nasceu lindo, e eu me queria ali, por perto, mas Camila não permitiu. Dizia que eu poderia pegar alguma doença. Ela não queria que eu cuidasse do bebê, não queria ajuda comigo. Preferiu colocar na creche do que confiar na mãe do marido para cuidar da criança. Foi um golpe baixo no meu coração, como se eu tivesse deixado de existir para eles de repente. Continuei ajudando nos afazeres da casa, cuidando das roupas, fazendo as compras, mas em silêncio, porque a minha presença
incomodava cada vez mais. Sofia veio 2 anos depois, e a situação ficou ainda pior. Camila controlava tudo, as crianças, a casa, e eu ficava à sombra de um espaço que eu mesmo tinha construído com meu suor e amor. Ricardo já chegava em casa cansado. Entrava, falava pouco, se isolava na televisão. Ele não via, fingia não perceber ou simplesmente não queria se envolver. Eu me encolhia cada vez mais, cruzava os braços, passava mais tempo no meu quarto, para não ser inconveniente, para não ser um peso. A minha casa virou apenas um lugar para dormir, não mais um lar. Foi nesse tempo que decidi comprar meu apartamento. Fui juntando dinheiro das aulas, de umas coisas que sobravam. Peguei parte do FGTS. Não contei a ninguém para não criar expectativa ou desencanto. Foi um ato silencioso e solitário. Um plano de fuga que nem eu mesma entendia totalmente na época. Era um espaço pequeno, modesto, mas completamente meu. Um lugar onde eu poderia decidir as cores das paredes, o que comprar, quando levantar, quando dormir e, principalmente, onde eu poderia existir sem pedir permissão. Cada vez que eu abria a porta, sentia algo que eu não sentia há muito tempo. Liberdade. Era difícil aceitar que em minha própria casa eu me sentia invisível, que meu lugar na família estava sendo roubado por quem deveria me amar e proteger. Foi uma dor que ninguém vê, um luto sem caixão, uma ferida aberta escondida por trás do sorriso e da postura materna. Mas eu sabia, lá no fundo, que não podia mais aceitar aquilo. Mesmo com tanto que tinha sofrido, não era rancor que me movia, e sim o desejo de ser respeitada. Porque, afinal, tudo o que eu queria era um pouco de dignidade, um pouco do amor que carreguei e que parecia ter evaporado. E foi essa necessidade que me fazia seguir em frente, mesmo quando tudo parecia estar contra mim. Relembrar essa história não é falar de tristeza, mas de resistência. Resistência de uma mãe que aprendeu a se amar depois de anos dedicando sua vida para os outros. E descobriu que precisava primeiro ser feliz consigo mesma para poder ser feliz de verdade, do jeito que merece. Nos dias seguintes, depois daquilo tudo que aconteceu, com a casa que não era mais minha e o peso de uma história que precisava ser reescrita, decidi que não ia mais ser invisível. Não ia mais aceitar aquela invisibilidade cruel, imposta como se fosse algo natural. Sabia que precisava me proteger, não só emocionalmente, mas também legalmente. Foi então que procurei um advogado. Não sabia direito por onde começar, não entendia todas as regras do jogo, mas precisava de alguém que me explicasse os meus direitos, que me mostrasse uma luz naquele labirinto que eu estava entrando. Dona Márcia me indicou o doutor. Henrique, um senhor de cabelos brancos e olhar firme que tinha escritório perto do centro da cidade. Naquele dia, tudo o que eu queria era uma palavra de esperança. E, para minha surpresa, encontrei muito mais do que isso. Dr. Henrique me recebeu com atenção. Ouviu cada detalhe da minha história, cada dor escondida no silêncio, e foi muito claro sobre meus direitos. Ele me explicou que, apesar de tudo, eu era a única proprietária daquela casa e que podia decidir o que fazer com ela. Me mostrou documentos, leis, artigos que falavam sobre o direito dos idosos, sobre o respeito que deve ser garantido às pessoas que dedicaram a vida à família. Disse que era lamentável que tantos idosos fossem desrespeitados, expulsos de suas casas, tratados como se fossem problemas, mas que a lei estava do meu lado. E aquilo me deu um alívio que eu nem sabia que precisava. Doutor, Henrique bateu firme na mesa e falou que eu podia dar um prazo formal para que todos desocupassem o imóvel, que não precisava esperar que eles saíssem por vontade própria. Sentia aquela força crescendo dentro de mim, aquela certeza de que não estava sozinha e que podia lutar pelo que era meu. Decidimos, então, que ele enviaria uma notificação oficial, dando um prazo de 30 dias para que o filho, a nora e os sogros saíssem dali.
Passado esse tempo, eu poderia colocar a casa à venda, de forma legal, transparente, sem espaço para briga ou adiamento. Era um processo, no começo, assustador, que me fazia pensar em todas as vezes que me fiz pequena para caber num canto que nunca me pertenceu. Pela primeira vez, estava usando a palavra, a letra, a justiça como arma para garantir meu espaço no mundo. Sair do escritório do advogado foi como tirar um peso enorme das costas. Saí com documentos na mão, um plano traçado e um plano de luta. Eu não ia deixar que minha vida fosse definida por quem não tinha respeito por mim. Não ia mais aceitar migalhas de afeto ou espaço. Depois de tanto já sofrido, eu estava pronta para reivindicar o meu lugar. Fiz questão de organizar minhas finanças, saber exatamente o que tinha guardado, o que podia usar sem medo. A venda da casa representava mais do que uma quantia em dinheiro. Representava uma nova vida, uma segurança que eu precisava para andar sem medo, sem traição. Com a ajuda de Dona Márcia, liguei para imobiliárias, comecei a pesquisar valores, conhecer pessoas que pudessem me ajudar nesse novo capítulo. E por incrível que pareça, essa fase difícil me trouxe também renovação. Comecei a perceber que nunca tinha deixado de existir, só tinha sido esquecida, e que agora estava pronta para me colocar em primeiro lugar. Foi um alívio ver que a lei reconhecia meu direito, que eu tinha o poder para agir, para decidir sobre minha vida. Porque, no fundo, não era só o imóvel. Era meu direito à dignidade, à autonomia, a ser respeitada. Cada passo desse processo me fazia mais forte. Sua força vinha de dentro, do silêncio que me acompanhava, das cicatrizes que eu carregava e que agora serviam como escudo. Eu não era mais aquela mulher que engolia desaforo calada. Eu era alguém que se posicionava, que sabia o seu valor. A decisão de procurar ajuda profissional e agir foi o primeiro passo de um caminho que ainda era longo, mas que eu estava determinada a trilhar. Essa nova etapa não teria mais as mesmas dores, porque eu estava aprendendo o quanto era importante respeitar a si mesma e exigir respeito dos outros. E mesmo que eu ainda sentisse medo, insegurança, sabia que nada voltaria a ser como antes. Eu estava naquele momento construindo minha liberdade e minha dignidade, tijolo por tijolo, com determinação e coragem. Com o passar dos dias, aprendi a lidar melhor com cada etapa. Encontrei força no apoio dos poucos que realmente se importavam, em especial Dona Márcia, que me acompanhava como uma irmã de alma. Nunca me deixou cair sozinha. Seus conselhos e carinho foram essenciais para que eu não perdesse o foco, para que eu soubesse que a dignidade nunca pode ser negociada. Também comecei a buscar educação financeira para garantir que minha aposentadoria e economias fossem bem usadas, me dando segurança para viver do meu jeito. A casa que vendesse seria o início do que eu ainda queria construir para mim, não uma bola de neve para complicar minha vida. Teve dias em que o medo dava as caras, as dúvidas invadiam. Perguntava a mim mesma se estava sendo dura demais, questionava se não teria outro jeito. Mas a voz da minha irmã, forte e sábia, me lembrava que não é fraqueza se cuidar, é coragem. Essa frase virou mantra e me guiou nas horas mais difíceis. Então, quando a notificação foi entregue, senti uma mistura de lágrimas e alívio. O processo legal era uma barreira necessária, mas era também minha afirmação. Eu existo, eu mereço respeito, e ninguém pode me tratar como peso ou intrusa. Receber a notícia de que meu filho e os outros estavam cientes do prazo que tinham para deixar a casa me fez perceber que meu silêncio não era fraqueza. Era uma preparação para o que viria depois. A liberdade não vem fácil, mas vem para quem não desiste. Os dias foram passando e o silêncio dentro do meu apartamento não deixava de ser uma companhia constante. Mas era um silêncio diferente daquele da casa que deixei para trás. Era um silêncio de quem está de pé, firme, disposta a enfrentar o que vier.
Mesmo que todo mundo ache que eu sou só uma velha cansada e esquecida. Quando a notificação chegou para meu filho e para Camila, eu sabia que a reação deles viria rápido, porque mexeu com o que eles achavam que podiam controlar. A casa era minha, o silêncio era meu. E agora aquela carta deixava claro que o jogo tinha mudado. Ricardo apareceu no meu apartamento poucos dias depois, acompanhado de Camila. Pela primeira vez, eles vieram juntos. Uma tática, eu sabia, para tentar me cercar, trazer argumentos que me dessem vontade de ceder. Vi que Camila estava chorando, fingindo arrependimento, querendo me convencer que aquilo tudo era um mal-entendido, que ela nunca quis me magoar. Ele começou com aquele papo batido. Mas, mãe, família é família. Não foi decisão minha. A gente estava sem saída. Disseram que era só uma fase difícil, que os sogros não tinham mais onde ficar. Seu neto pergunta de você todo dia, Camila falou, enxugando as lágrimas e buscando aquele ponto fraco que sempre usei para justificar tudo na vida. O amor pelos filhos e netos. Fiquei ouvindo, calada, só olhando o café esfriando na xícara. Por dentro, arrumando minhas certezas enquanto eles tentavam bagunçar meus sentimentos. Quando terminaram, a minha resposta foi sóbria. Nem um pingo de choro. Eu entendo a posição de vocês, mas minha decisão está tomada. Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar para morar. O silêncio que se seguiu foi daqueles de cortar o ar. Ricardo se levantou, bateu na mesa, dizendo que eu estava sendo injusta, que ninguém faz isso com o filho. Camila, agora mais nervosa do que chorosa, tentou abrandar com o apelo. Poxa, pensa nas crianças. Falando das dificuldades, de como era cruel ser despejados assim. Olhei com compaixão, mas sem ceder. Eles então mexeram na última carta. Ofereceram me pagar aluguel. Disseram que podiam ficar até se ajeitarem, que era só um tempo até darem a volta por cima. Mas para mim, não era sobre dinheiro. Não queria mais aquele laço. Não receberia aluguel porque não tinha preço minha paz, nem minha dignidade. Cada gota de aluguel seria só lembrança da humilhação. Quando perceberam que eu não ia mudar, cada um reagiu de um jeito. Ricardo saiu bravo, arremessando palavras duras. Disse que eu ia me arrepender, que estava jogando família fora. Camila foi na porta, virou e disse que aquilo ia afastar todo mundo de mim. Fiquei ali, parada, do lado de dentro da porta. Não chorei, não tremi. Vi que finalmente eles estavam sentindo um pouco do peso que carreguei por anos. Nos dias seguintes o telefone não parou. Primos distantes, tias, até vizinhos vinham com conselhos e cobranças. Você não pode fazer isso com seu filho. Família é sagrada. Pensa na sua velhice. Mas reparei que ninguém se perguntou como eu estava quando fui expulsa daquela casa. Só apareceram quando souberam que o imóvel seria vendido. Parece que, para muitos, velha só conta quando é dona de alguma coisa. Contei tudo pro Dr. Henrique, que riu, e disse que era sempre assim. Basta um idoso tomar as rédeas e os parentes aparecem, prontos para apitar ou defender interesses deles. Não se abata não, dona, ele aconselhou. Isso é só pressão. Teve dia que pensei em ceder, que ouvi tanto que quase fraquejei. Mas toda vez me lembrava do sofrimento que foi engolir o orgulho, do jeito que me olhavam na casa que era minha. E voltava atrás. Mantive distância. Tratei todos com respeito, mas não arredei o pé. Era hora de virar referência, não de voltar a ser capacho. A pouco, aqueles que tentavam me convencer viram que minha decisão era real. Camila, numa última tentativa, trouxe as crianças para passarem uma tarde comigo. Os netos me abraçaram e pediram para eu voltar para a casa deles. Senti o coração doer, mas expliquei com um jeitinho que a vovó precisava cuidar da própria vida, mas que sempre teria amor por eles. Não ia sumir, mas também não ia me apagar para ninguém. Com Ricardo as conversas foram secas,
sem briga, mas também sem aquela intimidade. Ele finalmente percebeu que mãe também se desilude e aprende a pôr limites. Tentou pedir desculpa de vez em quando, mas mais por culpa do que por arrependimento. O tempo foi ensinando a cada um onde era seu espaço. Pouco antes do prazo terminar, coloquei a casa à venda. O escritório do doutor. Henrique resolveu a parte burocrática. A imobiliária cuidou das visitas. E eu fui me fortalecendo a cada ligação, a cada assinatura. Quando vi a casa vazia, botei a chave na bolsa com satisfação. Não era só um imóvel. Era um ciclo de sacrifício encerrado sem lágrimas. Camila e Ricardo se mudaram, com raiva, mas foram. O alívio veio leve, como se até o corpo tivesse ficado mais erguido. Senti que agora tudo era diferente. Não queria mais gritar para ser ouvida. Só me bastava o silêncio combativo de quem sobreviveu a tudo. Eu estava pronta para, enfim, viver uma história só minha, com meus limites, minha paz e minha dignidade recuperada. Agora, se alguém dissesse que perdi tudo, eu responderia que, na verdade, só assim fui me achar. 6 meses haviam se passado desde a venda da casa, e eu me pegava admirando o apartamento que agora era realmente meu refúgio. Aquele espaço pequeno, mas acolhedor, transformou-se no palco da minha nova vida. Sentar na minha poltrona, cortina aberta, vendo as luzes da cidade brilhar lá embaixo, me passava um sentimento de conquista que, confesso, nunca imaginei sentir desse jeito. Com o dinheiro da venda, quitei todas as dívidas, apliquei um pouco na poupança e separei um dinheiro para realizar alguns sonhos. O maior deles foi realizar o desejo adiado de conhecer o mar. Nunca tive tempo ou chance, enquanto era só mãe, sogra ou avó servindo os outros. Dessa vez, arrumei uma mala leve e me dei de presente uma semana em Santos. Ficava deitada na areia, olhava o mar avançar e recuar. E parecia que as ondas estavam limpando histórias antigas, levando embora aquela sensação de ser invisível. Conheci outras pessoas da minha idade por lá. Dona Aparecida, que perdeu o marido e agora viajava o Brasil de ponta a ponta. E seu Joaquim, que disse que ia pôr o pé em cada praia do litoral antes de morrer. Rimos juntos, trocamos experiências. Ninguém ali era peso. Ninguém era resto. De volta a Campinas, decidi reformar o apartamento do meu jeito. Escolhi tinta colorida, comprei plantas, enchi a varanda de vida e a cada escolha feita só por mim, sentia o gosto da liberdade brotando no peito. Aprendi a usar o celular. Abri perfil no Facebook para postar minhas fotos do passeio, receitas e desabafos. Achei até uns grupos de idosos na internet, lugares em que as pessoas dividiam conselhos e aprendiam juntos como recomeçar. Foi lá que conheci Dona Lourdes, mulher de fibra que passou abandono parecido com o meu, e me levou a participar de encontros onde cada um contava sua dor, mas também seus renascimentos. Ali, aprendi que minhas feridas tinham irmãs e que não existe vergonha nenhuma em admitir que um dia a gente precisa voltar a ser dona da própria vida. Estava tão animada que resolvi entrar num curso de informática para idosos. A turma era cheia de gente com vontade de aprender. No começo me achei meio burra com o computador, mas com paciência. Minha professora dizia: Dona Helena, você aprende do seu jeito, mas aprende. Comecei a escrever textos, a pesquisar, e vi que a internet tinha um mundo de oportunidades ainda esperando por mim, mesmo depois dos 68 anos. Descobri também que podia ser útil participando de uma ONG que ajuda idosos abandonados. A ironia era forte. Logo eu, taxada como peso, virei companhia e apoio para gente que não tinha com quem contar. Serviu de lição e de bálsamo. Passei a visitar lares, contar histórias, ouvir choros, dar risada. Em cada olhar, reconhecia um pouco de mim e sentia que estava devolvendo ao mundo em dobro o que a vida tinha me tirado. Com o Ricardo, aprendi a falar não. Hoje ele me procura porque
Sabe que sou forte, que ele não me manobra mais. As crianças continuam vindo me ver, mas já entenderam que aqui é casa de respeito, que não ganho amor oferecendo silêncio ou sacrifício. Sou a avó presente, mas não submissa. Brinco, abraço, converso, mas jamais volto a ser invisível. Lucas até brincou um dia. Vovó, você agora está mais engraçada, fala de tudo. Sorri, porque era a minha chance de ensinar com o exemplo o quanto é importante escolher ser feliz e não só útil. Camila nunca mais quis pisar aqui. Me disseram que ela não se conforma com minha mudança. Mas, para mim, tanto faz. O que importa é que finalmente olho no espelho e gosto da mulher que vejo. No aniversário, depois da venda, fiz minha própria festa. Chamei Dona Márcia, amigos dos cursos, gente dos grupos, colegas do voluntariado. A casa ficou cheia de vida, cheia de presente. Não de itens, mas de gente presente. Nem parecia a mesma Helena de antes. Às vezes olho para trás e sinto um aperto. Sim, por tudo que sofri. Me pergunto se podia ter perdoado antes. Me pergunto se fui dura. Mas aí lembro da dor de me perder dentro de casa, do medo de dizer não. O silêncio que aceitei antes me prendeu. Mas hoje é diferente. O silêncio é espaço para minha voz, minha escolha. Se alguém me dissesse há 2 anos que eu seria uma mulher realizada, com liberdade, paz e a dignidade em dia, teria duvidado. Mas sou. Construí a nova Helena tijolo por tijolo, sem fazer alarde, sem gritar para ser escutada. Recomeço não é vingança, é justiça para a vida da gente. E a justiça mais bonita que existe é a de quem aprende que respeito, amor e felicidade não têm idade, só tem coragem.